Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe de Deus, Rainha do céu e da terra, Imaculada Conceição, eu consagro ao seu coração imaculado essa catequese de hoje. Te imploro, ó Rainha do céu e da terra, passa à frente, para que tudo concorra para a honra e glória do nome de Jesus, e que essa catequese nos ensine a amar ainda mais a Jesus, e nos aproxime do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gloriosíssimo Patriarca São José, rogai por nós e valei-nos. Santos anjos da nossa guarda, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora do Belém, mudai todo mal em bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Belém, mudai todo mal em bem. Vamos, né? Pessoal, boa noite. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Vamos hoje falar sobre sacramentos. Mas aí vocês vão pensar, a gente já fez uma catequese sobre sacramentos, né? Falamos do batismo, falamos do crisma. Estamos no segundo ano da catequese, né? Mas eu quero falar hoje no sacramento, no sentido pleno do termo sacramento, não exatamente dos 7 sacramentos, separadamente, como vocês já fizeram ano passado, né, com Jair. Uma catequese sobre o batismo, uma catequese sobre o crisma, sobre a Eucaristia e assim por diante, né? Confissão, unção dos enfermos, a ordem, o matrimônio. Vocês já conheceram os 7 sacramentos. Mas a catequese de hoje, eu quero que vocês tenham uma visão espiritual sobre o mistério dos sacramentos e sobre o que é o sacramento e sobre a consequência de viver bem o sacramento e a consequência de viver mal o sacramento. A consequência de você amar o sacramento e fazer com que os 7 sacramentos façam parte da sua vida, e a consequência de você virar as costas para esses sacramentos, de não viver esses sacramentos ou de vivê-los mal. Então, não sei se vocês leram aqui na lista de presença que eu escrevi, aqui é o tema. O tema da catequese de hoje é a importância dos sacramentos e o quanto os homens ofendem a Deus ao desprezarem esses dons de salvação. Vocês sabem que existe o inferno é dogma de fé. Muitas almas vão para o inferno. São Leonardo de Porto-Maris escreveu um livro chamado O Pequeno Número dos que se Salvam. E ele escreveu esse livro baseado naquela sentença de Jesus com relação à porta estreita. Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à condenação, e muitos são os que aí por ele passam. Então, a partir dessa sentença evangélica de Jesus, quando Jesus fala que a gente tem que se esforçar para entrar pela porta estreita, né? E na mesma sentença Jesus fala que largo e espaçoso é o caminho da perdição e que muitos passam por ele. Então Jesus está falando exatamente o que São Leonardo falou com palavras mais modernas, né? É pequeno o número dos que se salvam. E isso é terrível. E isso, no século XXI, é extremamente ignorado. Ignorado. As pessoas vivem como se todo ser humano fosse para o céu. Pelo menos os cristãos, né? Tem pessoas que nem acreditam mais em céu, inferno, em Deus, são ateus, não professam fé alguma. Mas os cristãos, aqueles que vão à missa, que rezam o texto, que meditam a palavra, eles vivem ignorando o inferno, como se o inferno não existisse. E vivem, como posso dizer, abusando da misericórdia de Deus e deturpando o mistério da Divina Misericórdia. Santa Faustina Kowalska, que escreveu o Diário de Santa Faustina, que é considerada a secretária da Divina Misericórdia, a quem Jesus confiou as mensagens da Divina Misericórdia na década de 30, de 20 e de 30, Santa Faustina Kowalska teve visões do inferno, teve visões do purgatório. Santa Faustina Kowalska fala no Diário de Santa Faustina sobre o inferno. Ou seja, o Diário de Santa Faustina, que é o, podemos dizer assim, o testamento da misericórdia de Jesus,
revelado para nós no século XX, o Diário de Santo Faustina fala do inferno e do purgatório. Então, ignorar o inferno, ignorar o purgatório, é uma grande armadilha do demônio. Ignorar o inferno, ignorar a presença do demônio, é uma grande armadilha do demônio. E porque nós ignoramos o inferno, nós não pensamos na nossa salvação, a gente não valoriza os sacramentos. E é disso que eu quero falar. Por quê? Porque se a gente não viver bem os sacramentos, a gente não vai se salvar. Por quê? Vamos lá, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 774. Lembrando que o Catecismo da Igreja Católica é o nosso Google, né? É aqui que a gente tira as dúvidas de fé católica. Tem dúvida? Vai no Catecismo. Eu li aqui, não entendi muito bem. Então pega o Catecismo Romano, o Concílio de Trento. Pega o Catecismo de São Pio X. Eu não entendi ainda bem. Pega aqui o resumo do Catecismo do professor Felipe Aquino, Catecismo de A a Z. Eu quero falar sobre sacramento. Quero estudar sobre sacramento. Aqui nesse Catecismo do professor Felipe, na verdade, o que ele fez aqui foi fazer um compêndio do catecismo e colocar por ordem alfabética. Então você vem aqui, ó, letra P, depois a letra S. P, Q, R, S, né? Então vamos lá, letra S. De sacramento. R, de rosário, letra S. Santíssima Trindade, tem que voltar. Sacrário, sacrifício, sacrilégio, sacramento. Aqui, ó. Então isso aqui é muito fácil, cara. E esse livro não é caro, esse livro aqui é baratinho. Então aqui você tira suas dúvidas de fé e consegue consultar igual um dicionário, entendeu? O Catecismo da Igreja responde de A a Z, entendeu? Assuntos em ordem alfabética. Então aqui, ó, sacramentos. E aqui ele vai citando os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, entendeu? O que ele fez aqui? Ele fez um compêndio do Catecismo e ele vai citando aqui o Catecismo em ordem alfabética. Então aqui que a gente tira dúvidas de fé. O Catecismo da Igreja Católica, Catecismo Romano, Catecismo São Pio X, esse livrinho aqui do professor Felipe Aquino, Catecismo Responde de A a Z, enfim, em fontes seguras de fé, né? Fontes seguras. Mas como que eu vou saber se aquele livro que eu estou lendo é uma fonte segura de fé católica? Como que a gente sabe? Pelo imprimatur. Você já ouviu falar de imprimatur? Já ouviram falar disso, não? Imprimatur é uma palavra latina que significa uma ordem de imprimir, que seja impresso. Isso aqui é um imprimatur. Todo livro católico tem que ter um imprimatur. É um bispo que diz que a doutrina desse livro é segura. Tá vendo aqui o imprimatur? Isso aqui, esse imprimatur, é do Monsenhor Dom Raimundo Damasceno de Assis, secretário-geral da CNBB. Ele fez esse imprimatur no dia 10 de novembro de 1998. Então significa que esse livro é católico. Como que eu vou saber se a Bíblia é católica ou se a Bíblia é evangélica? Imprimatur. Se a Bíblia for católica, ela tem um imprimatur. Então você vai lá, ó, essa Bíblia aqui, Eclésia, da editora Eclésia, né? Vamos procurar aqui o imprimatur dela. Ó, achei o imprimatur da Bíblia. Aqui, ó, Vaticano, 8 de maio de 1956. Quem assinou? Reverendíssimo Senhor Manuel de Matos Soares Porto. Aqui quem assina é o cardeal, né? O Padre Manuel é o tradutor. Então, cardeal, sua reverendíssima cardeal Adeláquia. Então ele assinou, ele fez o imprimatur dessa Bíblia no ano de 1956. Então, é uma fonte católica. Entenderam ou não? Tenho dúvida se esse livro aqui é bom ou ruim, se esse livro é católico ou não é católico, se esse livro é herético ou não é herético. Vai lá e procura o imprimatur. É assim que a gente consulta a nossa fé católica. Então vamos falar sobre o nosso tema de hoje. Já falei de imprimatur, não tem nada a ver, né? Estou enchendo linguiça já, né? Vamos voltar para o tema. Vamos lá, sacramentos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 774. O catecismo diz assim, ó: a palavra mysterium foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na interpretação ulterior, ou seja, na primeira interpretação, o termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mistério. Então aqui o catecismo começa dizendo nesse parágrafo 774 que o sacramento é a salvação escondida. Vocês entenderam isso, não? Sacramento
é a salvação de Deus escondida num mistério, numa determinada realidade. E aí ele continua: neste sentido, quem é o nosso Salvador? Jesus, não é? A salvação tem nome, Jesus Cristo. Então o catecismo diz: nesse sentido, Cristo mesmo é o mistério da salvação. Então Cristo é o grande sacramento do Pai. Por meio de Jesus, o Pai nos salvou. Ele diz: não existe outro mistério de Deus a não ser o Cristo. A obra salvífica da humanidade, santa e santificante, é o sacramento da salvação que se manifesta e age nos sacramentos da igreja. Então, aqui o catecismo está dizendo que Deus opera a salvação que Jesus nos ofereceu na cruz pelos sacramentos da igreja. Por meio dos sacramentos, Deus aplica a salvação no mundo hoje. E aí continua o catecismo. A salvação que se manifesta e age nos sacramentos da igreja, os quais a igreja do Oriente também denomina os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Então, o catecismo está dizendo aqui no parágrafo 774 que os sacramentos é a aplicação da salvação de Jesus no tempo e no espaço hoje. O sacramento é a aplicação do mistério da cruz no tempo e no espaço hoje. Por isso que quando Jesus morre na cruz, o evangelista João vai dizer que o coração dele foi aberto pela lança e do coração dele jorrou sangue e água. O que significa sangue e água? Sacramentos. Água, representando o primeiro de todos os sacramentos que a gente recebe, que é o batismo, e o sangue, representando o maior e mais sublime de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. E ali representando os 7 sacramentos. Jorraram do coração aberto na cruz. O que significa dizer isso? Significa dizer que Jesus nos ofereceu a redenção. Existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada, vai dizer a teologia. Qual é a diferença da redenção oferecida e a redenção aproveitada? A redenção oferecida quer dizer que Jesus morreu na cruz para salvar todos os homens. A todo ser humano é oferecida a salvação pela cruz de Cristo. Certo? Mas nem todo homem se salva. Jesus morreu por todos, mas nem todos são salvos. Como dizia São Leonardo de Porto Maurício, a gente comentava no início da catequese, a maioria não se salva. A maioria dos homens se perde. É pequeno o número dos que se salvam. Não sou eu que digo isso, é um santo da igreja, canonizado pela igreja. Um livro que tem primato. Então a igreja está dizendo pela boca de São Leonardo de Porto Maurício que é pequeno o número dos que se salvam. Ao canonizar São Leonardo de Porto Maurício, a igreja aprovou todos os escritos dele. Então, se o escrito foi confeccionado, foi editado, foi trabalhado, foi publicado por um homem canonizado, então faz parte do Sagrado Magistério. É pequeno o número do que se salva. Mas Jesus não morreu por todos. Então por que as pessoas se perdem? Porque existe a redenção oferecida e a redenção aproveitada. Como que eu aproveito essa redenção? É tipo assim, tem água aqui, estou morrendo de sede, tem água. Só que eu preciso de um copo para pegar essa água. Ou eu ponho a mão na água, ou eu lambo a água. Mas se eu ficar olhando para a água, eu vou continuar com sede. E se eu não acesso essa água, eu morro de sede em frente da água. Ou não é assim? Eu preciso de um acesso para a água, seja um copo, seja uma garrafa, seja minhas mãos, seja enfiando a boca na água, mas eu preciso acessar essa água, eu preciso ir à água. A água está ali me oferecendo, mas se eu não for à água, eu vou morrer. Assim é a salvação. Jesus nos oferece a salvação na cruz. E como que a gente aproveita essa salvação? Pelos sacramentos. O sacramento é a atualização no tempo e no espaço do mistério que Jesus operou quando ele instituiu aquele sacramento. Todos os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus. Por exemplo, o sacramento da confissão, João capítulo 20. Jesus entrou no cenáculo já ressuscitado e disse: a paz esteja convosco. Os pecados a quem perdoares serão perdoados, os pecados a quem não perdoares não serão perdoados. Sacramento da Eucaristia, Jesus institui em Mateus capítulo 26, versículo 26, quando ele toma a espécie do pão e diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por todos. Fazei isto em memória de mim.
Ali Jesus institui o sacramento da Eucaristia. Jesus institui todos os sacramentos. Ele institui o sacramento do batismo quando ele é batizado por João e vem sobre ele o Espírito Santo e a voz do Pai diz: eis meu filho muito amado, em quem pus toda a minha afeição. Depois em Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus disse: ide por todo mundo e batizai. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. O próprio Jesus em Marcos capítulo 13, quando ele mais uma vez exorta que os apóstolos batizem, o que ele diz? Quem não for batizado será condenado. Ele vincula o sacramento à salvação. Ele vincula o sacramento à salvação. Por isso a igreja diz que a gente está numa economia sacramental. O que é economia sacramental? Vocês já ouviram falar dessa expressão, economia sacramental? O que é isso? Nem sempre existiram sacramentos. Como eu disse, os sacramentos foram instituídos por Jesus. Houve um dia, no tempo, no espaço, um dia no calendário, na história, que Jesus subiu ao cenáculo numa quinta-feira, antes da sua morte na cruz na sexta, numa quinta-feira na história, no tempo e no espaço, ele tomou o pão, tomou o vinho e instituiu o sacramento da Eucaristia. No tempo e no espaço. Houve um dia no tempo e no espaço que ele foi batizado por João no Jordão e instituiu o sacramento do batismo. Houve um dia no tempo e no espaço que Jesus é o verbo de Deus, que cria pela palavra. Quando Jesus fala, faça-se a luz, fiat lux, como Gênesis a luz se faz. Jesus cria pela palavra. Quando Jesus disse, o que Deus uniu o homem não separe, por isso o homem tomará a mulher e eles serão uma só carne, e o que Deus uniu o homem não separe, ali Jesus eleva o matrimônio que já existia de maneira natural, porque pela natureza o homem e a mulher se complementam, mas essa complementação do homem e da mulher, Jesus eleva a categoria de sacramento quando ele determina, dizendo que o Deus uniu o homem não separa. Então, naquele dia, no tempo na história, Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, e assim por diante, todos os outros sacramentos. Jesus instituiu no tempo na história, ou seja, antes daquele dia Jesus entrar naquele cenáculo, na quinta-feira, não existia Eucaristia. Não existia. É verdade que em João capítulo 6, versículo 48, Jesus já havia prefigurado a Eucaristia, já tinha anunciado a Eucaristia. Quando ele disse, eu sou o pão da vida, vossos pais no deserto comeram maná e morreram, eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem comer desse pão viverá eternamente, João 6,48. Ele anuncia a Eucaristia. A Eucaristia foi primeiramente anunciada lá em Êxodo, com o maná que caía, o pão vindo do céu que alimentava o povo no deserto, como a Eucaristia, que é o pão do céu que nos alimenta na caminhada desse mundo, na quaresma dessa vida. A Eucaristia foi prefigurada antes, quando Melquisedeque oferece pão e vinho. A oferta de pão e vinho de Melquisedeque a Abraão, de Abraão a Melquisedeque, melhor dizendo, é a primeira prefiguração, o primeiro anúncio da Eucaristia lá no Gênesis. Mas a Eucaristia foi fundada naquele dia que Jesus subiu no cenáculo e disse, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. Ou seja, o sacramento nem sempre existiu. Passou a existir quando Jesus instituiu. E vai existir para sempre os sacramentos? Não vai existir para sempre. Os sacramentos vão existir e vão ser ministrados até a segunda vinda de Jesus, na sua glória. Quando Jesus vier, no fim dos tempos, se encerram os sacramentos. Então esse tempo entre a paixão e morte de Jesus na cruz, que foi a inauguração dos sacramentos, até a segunda vinda gloriosa de Jesus, esse tempo é chamado de economia sacramental. O que significa isso? O que significa economia? Administração de um bem, não é? Deus administra, por assim dizer, a salvação dele na humanidade por meio dos 7 sacramentos. Mas por que eu estou falando tanto disso? Uma coisa tão óbvia, né? Porque desde 1517, por meio da revolta protestante, da Revolução Protestante de Martinho Lutero, o que aconteceu? Lutero via a corrupção do clero da sua época. É indiscutível que os homens sempre fizeram besteira, sempre meteram os pés pelas mãos. Quem foi o maior rei de Israel? Davi. O que Davi fez? Ele pegou a mulher de Urias e colocou Urias para morrer na frente do combate. Adultério. Qual que é o segundo maior rei de Israel? Salomão, filho de Davi. O que Salomão fez?
adulterou contra o próprio Deus. Davi adulterou contra Urias, Salomão adultera contra o próprio Deus, adorando falsos ídolos no final do vídeo, oferecendo culto aos falsos deuses. O que Roboão, filho de Salomão, fez? Rachou Israel no meio, transformou Israel em 2 reinos, porque era absurdo. Então os homens sempre metem os pés pelas mãos, os homens sempre erram. Na época de Lutero, infelizmente, havia muitos membros do clero que tinham pecados morais graves. Isso é fato histórico. Fato histórico. A igreja é santa, pecadores somos nós. E sempre houveram pecadores na igreja. Sempre houve um Judas. Lembra que eu falava para vocês? Não foi para vocês, foi para a turma do primeiro ano. A semana passada, na catequese que eu dava para a turma do primeiro ano, eu falava da igreja, que é o corpo místico de Cristo. E eu falava que tudo o que aconteceu com Jesus no tempo da sua vida acontece com a igreja no longo dos séculos. Jesus foi traído por Judas. Jesus continua sendo traído por Judas na igreja. Sempre vai ter um Judas na igreja. Ah, mas aquele padre fez uma coisa que me escandalizou. Ele não... Meu Deus do céu, sempre vai haver Judas. Mas não é porque Judas traiu Jesus que Jesus deixa de ser Jesus. Você está entendendo, não? Não é porque há um Judas na igreja que a igreja deixa de ser o corpo místico de Cristo. E foi isso que Lutero não entendeu. Lutero viu a traição do Judas. E aí Lutero falou, então eu não quero ficar com Jesus, porque Judas está caminhando com Jesus. E quando Lutero nega a igreja, ele arrumou um problema. Qual que é o problema? Deus estabeleceu que a sua salvação fosse distribuída aos homens por meio dos sacramentos. Só que os sacramentos, Deus instituiu, dentre eles, o sacramento da ordem. Pelo que é o sacramento do padre, que é ordenado, o bispo que recebe a plenitude do sacramento da ordem, e o do diácono. E os sacramentos são ministrados por pessoas ordenadas, por homens ordenados. Por homens ordenados. Ao romper com o clero, Lutero acaba rompendo com os sacramentos. E como que ele remedia isso? Percebendo que fez uma besteira. Vocês jogam xadrez, não? Não, ninguém joga xadrez? Joga xadrez? Joga um pouquinho? O Lutero achou que ele estava certo demais e que a igreja estava errada demais por causa da traição de Judas. E aí ele jogou a rainha dele lá na frente para tentar dar um checkmate, um mate do pastor bem sem vergonha. Só que ele não percebeu o cavalo. O cavalo capturou a rainha dele. Ou seja, ele não percebeu que ao agredir o clero, ele agredia a doutrina que a igreja havia vivido há 2000 anos. No caso dele, há 1500 anos. E agora, ele sabia que a salvação se dá por meio dos sacramentos. Só que ao romper com o clero, ao romper com a igreja, ele rompeu com o cano que leva a água. Ah, mas o que a gente precisa é da água. Sim, da água. Mas o clero é o cano que leva a água. Como você vai ter Eucaristia sem sacerdote? Como você vai ter confissão sem sacerdote? Como é que você vai ter crisma sem o bispo para ministrar o crisma? O único sacramento que sobrou foi qual? O único sacramento que tem na igreja evangélica. O batismo, que qualquer pessoa batizada pode batizar. O matrimônio. Quem celebra o matrimônio são os noivos. Só sobrou isso. Não tem confissão, não tem Eucaristia, não tem crisma, não tem unção dos enfermos. Só que esse é um meio de salvação. E aí, se você começa a analisar essa questão toda, e começa a estudar a história de Martinho Lutero, você vai perceber que ele era um homem extremamente orgulhoso, soberbo. Então Lutero percebeu que errou, mas não quis voltar atrás. O Papa até mandou uma carta para ele rasgou a carta em praça pública. Não quis voltar atrás por causa da soberba, do orgulho. Quem é o pai da soberba e do orgulho? É Satanás. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5, diz que Deus resiste ao soberbo, mas concede a sua graça aos humildes. Lutero foi soberbo e resistiu em face de Deus, e Deus resistiu em face de Lutero. E aí eles perderam todos os meios de salvação, quase por completo, conservando apenas o batismo e o matrimônio. Sendo que hoje em dia, até mesmo o matrimônio é muito vilipendiado em muitas igrejas evangélicas, que eles permitem que a pessoa
separe casa de novo, separe casa de novo, separe casa de novo, separe casa de novo. Várias igrejas. As tradicionais não, mas muitas igrejas pentecostais e modernas, até mesmo o matrimônio já foi perdido. O batismo, para ser válido, ele precisa ser feito em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que ter essa palavra e tem que ter derramamento de água. Então, por exemplo, testemunho de Jeová não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então não é válido. Mas a presbiteriana batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é válido. Então, vamos supor, eu sou evangélico e me converti ao catolicismo e vim para a igreja. Falo para o padre, já fui batizado. O padre fala assim, onde você foi batizado? Fui batizado em tal igreja. Se aquela igreja batiza com a ablução de água e dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo é válido. Entendeu? Se eu era, por exemplo, testemunho de Jeová, então eu tenho que ser batizado de verdade, porque o batismo não existiu. Entendeu? Matrimônio. Quem celebra o matrimônio são os noivos. Se você fez os votos matrimoniais diante de Deus com a decisão de viver aquilo pro resto da sua vida, aqueles votos, o matrimônio é válido. Entendeu? E assim sendo, quem que vai perdoar esses pecados? Se Deus disse, os pecados a quem perdoares serão perdoados, os pecados a quem não perdoares não serão perdoados. Eles perderam o sacramento da confissão. Eles perderam o sacramento da unção dos enfermos, à beira da morte. A unção dos enfermos abre as portas do céu. À beira da morte nós temos que combater contra o demônio. Estamos numa iminência de um combate que vai definir onde vamos passar a eternidade. O momento mais importante das nossas vidas é a nossa morte. Porque ali será decidido onde vamos passar a eternidade. E a unção dos enfermos é uma espada nas suas mãos para você combater. A unção dos enfermos, quando vem as trevas do demônio, a unção dos enfermos é o interruptor que acende a luz. Eles não têm unção dos enfermos. Eles não têm o viático, que é a Eucaristia ministrada para um moribundo, para lhe dar força espiritual para vencer esse último combate. Eles não têm. Olha o risco que eles se expõem. Tem ali a água, mas eles não querem beber a água por causa do cano. Entendeu? Esse é o grande perigo. Agora, deixa de lado aqueles que não são católicos e vamos pensar em nós que somos católicos. A igreja diz, por exemplo, confessar-se no mínimo uma vez por ano. E o católico muitas vezes não se confessa sequer uma vez por ano. Por quê? Ele não se importa com se confessar. Ele despreza o sacramento. Olha o tema da catequese de hoje, a importância dos sacramentos e o quanto os homens ofendem a Deus ao desprezarem esses meios de salvação. Por que você não se confessa? Não sei, não quero ir. Não quero falar com o padre. Não quero ir lá. Por que você faltou à missa domingo? Tinha futebol, tinha tanta coisa para fazer. Mais importante do que a missa. O que pode ser mais importante do que o Cristo que se imola na cruz e nos oferece o seu corpo, sangue, alma e divindade? O Santíssimo Sacramento do altar. Não existe nada mais importante do que isso. Mas as pessoas não vão à missa. São Pio de Pietrelcina lhe dizia assim: se os homens soubessem o valor da Santa Missa, seria necessário colocar soldados nas portas da igreja para controlar as multidões que afluiriam para participar do Santo Sacrifício. E o católico não vai à missa, porque não quer. Certa vez eu estava lendo um livro que falava sobre os novíssimos, né? Os novíssimos é o céu, o inferno e o purgatório, né? São as últimas coisas, né? Os novíssimos são as coisas que acontecerão imediatamente após a morte. Então, os novíssimos é aquilo que vai acontecer exatamente quando você morre. Então, eles falam normalmente do céu, do inferno, do purgatório, dessas realidades, do julgamento e etc. E nesse livro, eu não me lembro agora o nome do autor, mas falava assim, que muitas almas, o autor dizia assim, muitas almas que estão no inferno sofrem e se amarguram porque poderiam ter ganhado o céu simplesmente por uma confissão. Olha que coisa tremenda. Simplesmente por uma confissão. Uma simples confissão. Tem gente que vai ao inferno porque quando se confessa esconde o pecado do pai. Porque tem vergonha. E aí comete o pecado do sacrilégio
é pior do que não se ter confessado. Ele acumula um pecado mortal com essa mulher. Tem gente que vai comungar em estado de pecado mortal, recebe Jesus na Eucaristia em estado de pecado mortal. Tem gente que se casa e não vive os votos matrimoniais e adultera e etc. E daí por diante, que hoje em dia é tão comum, né? Afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz, né? Que ilusão é essa? Você vai ser feliz aqui com um prazer que dura 5 minutos em troca de uma eternidade de sofrimento no inferno? Que loucura é essa? Que loucura é essa? Entendeu? É uma loucura. É como se eu falasse pra você assim, ó. Você gosta de chocolate? Gosta de chocolate? Você tem moto, né? Quer trocar sua moto no chocolate? Não, mas o chocolate é gostoso. Eu gosto de chocolate. Mas a moto tem um valor superior ao do chocolate. Mas a moto não vai te dar o prazer que o chocolate te dá. Mas vale a pena trocar a moto com chocolate? Você tá entendendo? O cara, a pessoa, o ser humaninho, ele troca por 5 minutos de um prazer sexual uma eternidade no inferno. Olha que loucura, a loucura do pecado. Por quê? Porque despreza o sacramento. Despreza o sacramento do matrimônio que recebeu. Despreza o sacramento do batismo que recebeu. Vocês fizeram a catequese sobre o batismo, vocês se lembram dos votos batismais, né? Votos batismais é renunciar ao demônio e aderir a Deus. Cada vez que a gente peca, a gente está rompendo com os nossos votos batismais. Mas infelizmente nós pecamos, somos pecadores. Sim, somos. Mas a gente não pode pecar deliberadamente. Sabendo que é pecado, vai lá e faz. Às vezes a gente faz um pecado, sei lá, sem perceber, acabou metendo os pés pelas mãos, ofendeu alguém, falou uma besteira, fez alguma coisa que não deveria fazer. Mas aí você sabe que é aquele pecado. Mesmo assim você faz. Eu sei que falar mentira é pecado, mas eu vou falar essa mentira aqui, porque eu não quero que ele pense mal de mim. Vai lá em casa depois. Eu vou sim. Não vai nada, você sabe que não vai, você não quer ir, cara. Não, eu vou lá sim, eu vou lá. Eu não vou na sua casa não, porque eu tô cansado. Eu quero ficar em casa. Mas vai pensar mal de mim. Melhor pensar mal de mim do que eu perder o céu e ir pro inferno por causa de uma mentira deliberada. Olha que loucura que não é? Não é uma loucura isso daí? Uma loucura. E isso é o quê? Desprezar o sacramento do batismo. Quando você diz que você promete fidelidade a Deus. No mínimo a gente tem que lutar, né? Como vai dizer Hebreus 14, ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Hebreus 12, 14. Ainda não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado. Resistir até o sangue, a gente não resiste nem até o suor. A gente não resiste nem até o mínimo esforço. Entendeu? Então, gente, diante dessa realidade, o sacramento de Cristo que nos toca, para fechar essa catequese, quero abrir com vocês a história da hemorroíça, que é Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. O segundo ano da catequese, ele precisa ser um mergulho espiritual. A gente precisa, no primeiro ano, a gente conhece, a gente tem um primeiro anúncio, né, o querigma, o primeiro anúncio das coisas de Deus. E no segundo ano a gente precisa viver isso que nos foi anunciado. No primeiro ano vocês ouviram falar dos sacramentos, não é? Agora no segundo ano vocês são convidados a viver esses sacramentos na plenitude. E o que é viver esses sacramentos na plenitude? Marcos capítulo 5, versículo 25. A história da hemorroíça. O evangelho diz assim: Então uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito... Então uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue, que tinha sofrido muito de muitos médicos, tinha gastado tudo quanto possuía, sem ter sentido melhoras. Antes, cada vez se achava pior. Tendo ouvido falar de Jesus, foi por trás, dentre a turba, ou seja, dentre a multidão, e tocou o seu vestido, porque dizia: se eu tocar ainda que seja o seu vestido, ficarei curada. Imediatamente parou o fluxo de sangue e sentiu no seu corpo estar curada do seu mal. Gente, essa mulher sofria de uma
menstruação contínua há 12 anos. Só que tem um detalhe. A época de Jesus, quando a mulher ficava menstruada, ela era considerada impura. Sendo impura, ela não podia participar de nenhum evento social, muito menos entrar no templo. Não podia ser tocada por ninguém. Quem tocasse numa mulher menstruada ficava impuro como ela. Então ela era como se fosse uma leprosa sem lepra. Era uma leprosa sem lepra. Porque ela estava impura. E ela estava impura há 12 anos. Além dessa situação moral e espiritual, ainda tinha a questão social dela ficar sozinha. Porque não podia ser tocada por ninguém. Além disso, tinha a questão financeira. A palavra diz, o evangelho diz que ela tinha gastado todos os seus bens tentando a cura. Todos os seus bens. Então ela estava falida. Além da questão financeira, tinha a questão de saúde propriamente dita. Você sabe que na época de Jesus não existiam aquelas complexos vitamínicos de A a Z, né? Muito menos eles se alimentavam em Jerusalém como nós nos alimentamos hoje. Eles não tinham tomate, não tinham alface, não tinha couve, não tinha, sei lá, brócolis. Eles comiam pão, tomavam vinho, comiam peixe e às vezes um cordeiro. Então eles não tinham a alimentação vasta que tem no Brasil, né? Aqui no Brasil é, nossa, como diz o pessoal antigo, né? O que você planta dá, né? Lá na terra árida, seca. Então imagina a situação de anemia que essa mulher não estava. Perdendo sangue durante 12 anos, se alimentando mal, e além de se alimentar mal, estava falida financeiramente. Bobear, estava até passando fome. Nessa situação terrível, ela ouviu falar de Jesus. E tendo ouvido falar de Jesus, que Jesus havia curado paralíticos, que Jesus havia dado vista aos cegos, que Jesus havia ressuscitado os mortos, que Jesus havia caminhado sobre as águas, que Jesus havia multiplicado os pães, ela disse: Ele pode tudo, pode até mesmo me curar. Se eu tocar na orla de sua veste, eu serei curado. Se eu tocar num pedacinho de pano da roupa dele, eu serei curado. Por que ela disse tocar na orla de sua veste? Ela não podia tocar em Jesus porque ela era impura. Então ela se aproxima no meio da multidão, vai por trás e toca na orla do manto de Jesus. Você sabe o que tinha na orla do manto de judeu? Já viram falar sobre isso? Não? A lei, a Torá, ficava escrito na orla do manto. Então ela toca na Torá, ela toca na lei, nos mandamentos. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, ela é imediatamente curada. Gente, se essa mulher foi curada tocando um pedacinho da roupa de Jesus onde tinha os mandamentos, o que não pode acontecer na alma de uma pessoa que na Eucaristia não só toca na roupa de Jesus, mas o sangue dele se mistura com o sangue de Jesus? A carne dele se mistura com a carne de Jesus? A alma dele é acolhida pela alma de Jesus? E a humanidade dele mergulha na divindade de Jesus? E ele se une a Jesus de uma maneira chamada de comunhão, ou seja, comum união. O que é comum união? O que é casar em comunhão de bens? Em comum união de bens. Tudo que é meu é da esposa, tudo que é da esposa é meu. Na Eucaristia a gente se une a Jesus em comunhão. Tudo que é de Jesus é meu. Tudo que é meu é de Jesus. O que não é o sacramento? Se aquela mulher que tocou na orla da roupa de Jesus ficou curada, o que não pode acontecer com uma alma que recebe Jesus na Eucaristia? Numa alma que é mergulhada em Deus pelo sacramento do batismo, que participa da morte de Jesus pelo sacramento do batismo e ao mesmo tempo participa da ressurreição de Jesus e é adotado como filho de Deus. Se você, como diz São Paulo, se vocês são filhos, também herdeiros. Se é filho de Deus, é herdeiro do céu. Vocês já pensaram que muitas pessoas, durante séculos e séculos, olhavam para os filhos dos reis e que eram os príncipes e invejavam eles porque eles eram nobres, porque eram filho do rei? E você é filho do rei dos céus pelo sacramento do batismo, filho de Deus, príncipe do céu. E no céu tem um trono reservado para você e uma coroa com o seu nome, como vai dizer São Paulo quando ele vai morrer: vou receber agora a coroa da justiça que o justo juiz me preparou, porque combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. O que não é os sacramentos é um mergulho em Deus. O sacramento é um mergulho em Deus.
sacramentos, vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, são sinais eficazes de salvação. O que significa a palavra eficaz? Que causa efeito. Como o fogo é eficaz em queimar, o fogo é eficaz em queimar. Você tem aqui uma lâmpada, uma vela acesa, e aí eu ponho esse papel, suponhamos que essa caneta aqui seja a vela e essa tampinha azul seja a chama. Faz o seu exercício de imaginação. E aí eu pego essa folha aqui e ponho aqui na chama da vela. O que vai acontecer com essa folha? Vai queimar, né? Você já até imaginaram a folha pegando fogo aqui, né? Isso significa o quê? Que o fogo é eficaz em queimar o papel. Ou seja, causa um efeito no papel. E é inevitável esse efeito. O sacramento é um sinal eficaz de salvação. Vai dizer o Catecismo da Igreja Católica. Mas então por quê? Por que tantas pessoas comungam e não são santos? Não é uma coisa para filosofar e para pensar? Por que então que as pessoas comungam e não são santos como deveriam ser? Completamente santos. Antes de responder essa pergunta, eu vou te contar a história de uma pessoa que comungou bem. Uma menina chamada Beata Emelda de Lambertini. Vocês já ouviram falar, não? Da Beata Emelda? Falta 5 minutos para acabar a nossa catequese, dá tempo de contar. E a gente encerra com a resposta para essa pergunta. Por que muitas pessoas comungam e não são santas? Por que muitas pessoas são batizadas e não são santas? Por que muitas pessoas são crismadas e não testemunham Jesus? Não são apóstolos, novos apóstolos, pregadores, missionários, pregando com a vida? Por que muitas pessoas casam e na vida da família dela você não vê Deus presente no casamento dela, uma brigaiada dentro da casa, né? A casa não parece céu. A gente casa para que pelo sacramento do matrimônio nossa casa seja igreja doméstica, mas não parece igreja doméstica, parece outra coisa. Às vezes parece até ringue de UFC, né? Mas por quê? Por quê? Tem hora que dá vontade de fazer um UFC? Hã? Então, por que então? Por que a gente comunga e não é santo? Se a mulher tocou a orla da veste de Jesus e foi curada, por que eu comungo e me uno em comum união com Jesus e não sou completamente, totalmente santo? Por quê? Primeira coisa, a gente precisa pensar a disposição que essa mulher tinha ao tocar a orla da veste de Jesus. E aí está a resposta. A Beata Emelda de Lambertini era uma menina, adolescente ainda, tinha 11 anos, né? Nem adolescente tinha, né? 11 anos ela tinha. Os pais dela tinham muita dificuldade de terem filhos, a mãe dela era estéril. E eles eram parte da nobreza na Itália, família real, à época. E a mãe dela rezou, pediu a Deus a graça de engravidar. Depois de muitos anos tentando, nasceu a menina Imelda. E a mãe dela consagrou aquela menina a Nossa Senhora, entregou aquela menina a Nossa Senhora. E a menina, quando começou a crescer, já demonstrou ali nos primeiros aninhos de idade uma grande piedade, um grande amor a Deus. Então a menina Imelda, com 4 anos, 5 anos, não gostava de brincar com as crianças, ela ficava rezando, ela rezava. E às vezes a mãe dela procurava onde que ela estava na casa e ela estava lá no altarzinho da casa rezando. Um dia a mãe dela foi à missa no convento e levou a menina Imelda e ela ficou extasiada com a vida das religiosas, das freiras. E ela desejou ser religiosa também, mas ela era uma criança. Ela começou a insistir com a mãe dela para que ela deixasse ela ser religiosa, mas ela era uma criança. E aí um dia ela foi na madre, no convento, pediu à madre que a recebesse como religiosa, mas ela tinha 8 anos. E a madre falou: vou receber uma menina de 8 anos. Mas a devoção e o desejo da menina de ser religiosa era tão grande, tão grande, tão grande. Era um convento de dominicanas, a ordem fundada por São Domingos de Gusmão, mesmo a ordem de Santa Catarina de Sena, de São Tomás de Aquino. E a madre foi lá e falou para os pais dela: por que vocês não deixam ela passar um tempo aqui no convento com a gente? Afinal de contas, se ela tiver vocação, quando ela crescer, ela faz os votos e tal. Deixa ela passar um tempo aqui. E os pais dela aceitaram, deixou a menina Imelda ir para o convento. Então, com 9 anos, ela ingressou na ordem dominicana e recebeu, inclusive, o hábito dominicano. Era uma freirinha, pequenininha, no meio das outras freiras. E ela queria fazer tudo o que as religiosas faziam.
a liturgia das horas, tudo mais, os trabalhos. E a madre muitas vezes proibia ela de acordar de madrugada, por exemplo, que de madrugada as religiosas rezavam a liturgia das horas. E a madre proibia ela de participar e às vezes ela pedia licença e queria fazer tudo que as religiosas faziam. O que mais chamava a atenção com relação à menina Imelda era a devoção que ela tinha pelo Santíssimo Sacramento do altar. Ela passava horas diante do Santíssimo Sacramento no sacrário, adorando a Jesus, e ela dizia sempre para as religiosas: eu não entendo como que as senhoras conseguem receber Jesus na Eucaristia e não morrer de amor. E naquela época, só era autorizado fazer a primeira comunhão com 12 anos. Ela tinha 9 quando ela ingressou no convento. E ela tinha um grande desejo de fazer a primeira comunhão. E ela desejava. Com 10 anos, ela pediu ao padre que lhe desse a primeira comunhão. O padre disse: não é possível, porque você só pode com 12 anos fazer a primeira Eucaristia. Naquela época era proibido fazer antes disso. Depois, séculos e séculos para frente, depois o Papa Leão XIII permitiu que se fizesse a primeira comunhão com 6 anos, mas naquela época da menina Imelda era proibido ainda. E ela desejava ardentemente, e ela pediu em oração a Jesus que lhe desse a graça de fazer a primeira comunhão. E ela dizia sempre: eu fico impressionada como que as senhoras recebem Jesus na Eucaristia e não morrem de amor. Certa vez, teve a Santa Missa, as religiosas receberam Jesus na Eucaristia, e a menina Imelda ficou assistindo as irmãs comungarem. E ela desejou receber Jesus, e ela fez uma oração em voz alta, e a irmã religiosa que estava ao lado ouviu ela rezando, pedindo-se: Jesus, dai-me a graça de vos receber. Quero te receber, Jesus. Acabou a missa, o padre fez a purificação do cálice, da patena, as reservas eucarísticas que as irmãs não comungaram, ele pegou e colocou no sacrário. Quando o padre pega a âmbula e põe no sacrário, uma hóstia voa da âmbula, passa pela nave da igreja, a hóstia voando na frente das religiosas e para em cima da cabeça da menina Imelda. Todo mundo fica extasiado com aquela cena, e o padre entende que era um sinal divino de Jesus, que queria que aquela menina o recebesse em comunhão. Então o padre vem com a patena, pega a hóstia que estava flutuando, põe na patena e Corpus Christi ministra a primeira comunhão da menina Imelda. Ela recebe Jesus na Eucaristia como a gente deveria receber. E ela faz uma ação de graças. A gente muitas vezes a gente vê na igreja, as pessoas recebem Jesus na comunhão e volta cantando, senta no banco e bate papo, né? Imagina se uma visita vem na sua casa e você sequer fala com a pessoa que está te visitando. E se essa visita for o prefeito, se essa visita for o rei, ou se essa visita for o papa, você não vai falar nem com a pessoa, vai ignorar a pessoa? Só que não é o rei, não é o prefeito, não é o papa, é o próprio Jesus que te visita na Eucaristia. E às vezes a gente nem fala obrigado, Jesus. E fica lá cantando, ou batendo papo, ou beijando no celular e etc. A menina Imelda não recebeu a Eucaristia assim. Ela recebeu a Eucaristia e começou a fazer uma profunda ação de graças. E demorou. Demorou 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. As religiosas já haviam se recolhido e ela ficou sozinha na capela. Depois de muito tempo que ela estava na ação de graças, a madre foi na capela falar para ela que já estava bom, né? Para a menina que já estava bom, que ela já podia se recolher. Quando a madre toca na menina Imelda, ela não estava mais viva, ela tinha morrido. Literalmente, ela morreu de amor por Jesus na Eucaristia. Isso foi por volta do ano de 1300. Até hoje, 2024, o corpo dela está incorrupto. O corpo dela não apodreceu. Está exposto na Itália. Você pode fazer peregrinações, se tiver dinheiro para ir para a Itália, né? Se a sua moto consegue chegar na Itália. Mas o corpo da menina Imelda está incorrupto. Coloca no Google aí, Beata Imelda de Lambertini, que você vai ver a foto no corpo. Escreve assim no Google, Beata Imelda de Lambertini, corpo incorrupto. Imelda, I-M-E-L-D-A, Imelda. E aí você vai ver, escreve Beata Imelda, corpo incorrupto. E você vai ter a oportunidade de ver o corpo dela incorrupto até hoje. Como tantos outros corpos incorruptos, né? Santa Rita de Cássia, a Santa Bernadette Soubirous, tantos corpos incorruptos.
Oi? Vai ver? Aí, ó, que benção. Quer morar na Itália? Ai, que glória. Eu também gostaria. Quem sabe um dia, né? Pelo menos visitar, né? Nunca fui também. Quer dizer, não. Essa é a Beata Imelda, a Ostia voando em frente a ela. Tá vendo? Isso é um desenho. Mas escreve corpo incorrupto. Esse desenho aí representa o milagre da Ostia que ficou voando em frente dela. Escreve corpo incorrupto. Achou aí, não? Achou? Achou o corpinho dela? Olha lá o corpinho dela lá. O corpo dela está incorrupto até hoje. O que significa isso? Esse milagre de Jesus. Significa que esse é o corpinho dela. Significa que se nós recebemos os sacramentos com a verdadeira disposição, seremos preservados da corrupção do pecado. Ou seja, seremos santos. O corpo é normal que um cadáver apodreça, né? Normal, o ordinário é que um cadáver apodreça, certo? O cadáver não apodrecer e ficar incorrupto por séculos e séculos, como é o caso da Beata Imelda e tantos outros santos, é um milagre de Deus, inexplicável. Esse milagre, por que Deus opera esse milagre? Tudo que Deus faz, Ele quer, através daquele milagre, fazer uma pregação para a gente. E qual é a pregação que Deus faz com a incorruptibilidade dos santos? E de forma especial, com a incorruptibilidade da Beata Imelda. O milagre de Deus representa uma pregação para nós, no sentido de que, se nós recebemos os sacramentos com a disposição verdadeira, nós seremos preservados da corrupção do pecado, que é um milagre. A santidade para nós é um milagre, mas para Deus tudo é possível. Salmo 109, versículo 8 diz: para Deus tudo é possível, com o auxílio de Deus faremos proezas, Ele abaterá os nossos inimigos. Lucas 1, 38, para Deus tudo é possível. Então Deus pode nos fazer incorruptos, no sentido de vencermos o pecado. Santos. Esse é o fim último do sacramento. E por que a pergunta que eu fazia lá no início dessa meditação da Beata Imelda, por que a gente comunga e não é santo? Porque falta para nós a disposição que tinha a Beata Imelda, de se unir a Jesus e de amar a Jesus. Falta para nós a disposição da hemorroíça. Se eu tocar na orla de sua veste, eu serei curado. Qual que é a nossa hemorragia de hoje? É o pecado. Qual é a nossa... Não acha estranho não, Antônio, mas qual que é a nossa menstruação de hoje? Pecado. Entendeu? No sentido de que, assim como a menstruação daquela mulher tirava dela a vida, estava matando ela e fazia ela impura, o pecado hoje tira a nossa vida da graça e nos faz impuros, ou seja, afastados de Deus. A mulher não podia participar do templo porque era impura. O pecado nos afasta de Deus. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Se aquela mulher não fosse curada daquela hemorragia, ela ia morrer. Talvez ela já até tivesse, naquela época não existia esse diagnóstico, mas talvez ela até tivesse uma leucemia, porque você sabe que a anemia progride por uma leucemia. Talvez aquela mulher tivesse até com uma leucemia já. Não sabe exatamente, né? Mas é bem provável. 12 anos de hemorragia, né? Não são 12 dias. Então aquela mulher morreria. O salário do pecado é a morte, é um símbolo. Quando Jesus opera o milagre da hemorroíça, Jesus nos dá uma pregação de que se nós não formos curados da nossa hemorragia, nós morreremos. Qual é a nossa hemorragia? O pecado. Então, se eu tocar na orla de sua veste, eu serei curado. Pelos sacramentos, eu não toco só na orla da veste de Jesus. Mas pelos sacramentos eu recebo a salvação que Jesus conquistou para mim na cruz. A salvação de Jesus na cruz é um rio que jorra, um rio de água viva. Eu estou com sede, preciso beber essa água. E o copo são os sacramentos. Portanto, a importância dos sacramentos e quantos homens ofendem a Deus ao desprezarem estes dons de salvação. Voltando lá no início da nossa catequese. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Né? Qual é a porta estreita? São 7 sacramentos. A porta estreita são os 7 sacramentos. Vividos com a disposição da Beata Imelda. Vividos com a única intenção
de amar a Jesus e de se unir a Ele. Por que eu vou ser batizado? Por amor a Deus e para me unir a Deus. Para que eu vou me confessar? Por amor a Deus, para me unir a Deus. O pecado me afasta de Deus. Para que eu vou ser crismado? Para você ter uma testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho com a vida. Mas para que pregar o Evangelho com a vida? Por amor a Deus, para me unir a Deus e para mim, por meio da minha pregação, do meu testemunho, unir as pessoas a Deus. Por amor a Deus. Para que eu vou casar? Para que o matrimônio? Para que pelo matrimônio eu leve filhos para Deus. Eu glorifique a Deus com os meus filhos. E amando a minha esposa, e a minha esposa amando a mim, e vivendo a fidelidade a minha esposa, e a minha esposa vivendo a fidelidade a mim, assim estaremos vivendo a fidelidade a Deus. Estaremos nos unindo a Deus. Porque o matrimônio é um símbolo da nossa união com Deus. Para que eu vou ser padre? Por amor a Deus, para me unir a Deus e para levar as pessoas a se unirem a Deus. Esse é o fim último de todos os 7 sacramentos. Estou morrendo. Preciso do sacramento da unção dos enfermos. Estou doente, do sacramento da unção dos enfermos. Para quê? Para ficar curado? Gente, Jesus ressuscitou Lázaro. E depois de Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu. Lázaro não está vivo até hoje. Jesus curou a hemorraíça. A hemorraíça morreu. Então eu preciso da unção dos enfermos para ficar curado? A unção dos enfermos é um sacramento de cura. Muitas vezes acontece de maneira milagrosa de pessoas que recebem a unção dos enfermos serem curadas. Isso é uma das consequências da unção dos enfermos. Cura espiritual e cura física mesmo. Mas o fim último da unção dos enfermos não é ficar curado no corpo, mas é ficar curado na alma. Para que ficar curado na alma? Para me unir a Deus e para amar a Deus pela eternidade. Então os 7 sacramentos, eles nos acompanham do berço ao túmulo. Do berço, o sacramento do batismo, ao túmulo, o sacramento da unção dos enfermos. Os sacramentos nos acompanham do berço ao túmulo. E desses sacramentos, a gente precisa ter atenção especial com 2, que é a Eucaristia e a confissão, que são os sacramentos que nós frequentamos, certo? O crisma, uma vez na vida. A ordem, uma vez na vida. O matrimônio, só se ficar viúvo, que você vai receber de novo. Só se ficar viúvo, ou viúva, né? É mais fácil a mulher ficar viúva, né? Porque os homens morrem cedo, né? Não sei que o homem tem juízo, né? Mas normalmente as mulheres que ficam viúvas, né? Enfim, só se ficar viúvo, o matrimônio. A unção dos enfermos eu posso até receber 2 vezes, 3 vezes, mas é raro, né? Só quando está doente, em risco de morte, em perigo iminente de morte. Então é raro. O sacramento que nós frequentamos, que recebemos sempre, é a Eucaristia e o crisma. Perdão, a Eucaristia e a confissão. O crisma só uma vez na vida, claro. A Eucaristia e a confissão. Então, com que zelo que a gente tem que se aproximar desses sacramentos, da Eucaristia e da confissão. Com o zelo da Beata Imelda de Lambertini. Com o zelo daquela criança, aquela menina de 11 anos, que ao comungar, morreu de amor por Jesus. Hoje, quando você for dormir, fazer a sua oração na noite, pede a Deus a graça de te dar um coração semelhante ao coração da Beata Imelda. Para que assim, se aproximando de Jesus nos sacramentos, você seja purificado da podridão da morte, que é o pecado. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beata Imelda de Lambertini, rogai por nós.